Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, hoje, 14º domingo do tempo comum, dia de Santa Maria Gorete. Hoje é o dia do Senhor, dia da Eucaristia, por excelência, dia da nossa Páscoa semanal. Dia de todos nós irmos à igreja e recebermos a Eucaristia, não é? Para participarmos dessa nossa ceia maravilhosa, em que nos alimentamos com o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero convidar você para que nós tomemos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, versículos de 1 a 12 e de 17 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus designou ainda 72 outros discípulos e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Disse-lhe: grande é a messe, poucos são os operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em toda casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela retornará para vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei, do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que se vos servir. Curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas se entrardes em alguma cidade e não vos receberem, saindo pelas suas praças, dizei: até o pó que se nos pegou da vossa cidade, sacudimos contra vós. Sabeis, contudo, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos, naqueles dias haverá um tratamento menos rigoroso para Sodoma. Voltaram alegres os 72, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem em teu nome. Jesus disse-lhes: vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos estão sujeitos, mas alegrai-vos de que os vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, nós vimos aqui que Jesus, ele escolheu, além de ele ter escolhido os seus 12 apóstolos, ele escolheu mais 72 discípulos. Enviou-os de 2 em 2 para o lugar que ele queria ir. Veja, o lugar que Jesus queria ir. E Jesus, então, os enviou. E Jesus ia após eles para realizar obras maravilhosas. Então, irmão, nós vemos, os discípulos são enviados aonde Jesus, onde ele mesmo quer ir, preparar o caminho do Senhor. Eles deveriam ir preparar o caminho do Senhor. E ainda o Evangelho nos fala, né? Porque grande é a messe, mas os operários são poucos. Era uma certa pressa que havia, que Jesus tinha, para que os apóstolos pudessem, os discípulos pudessem chegar em todos os lugares levando a boa nova, porque
A palavra tem que chegar. Ainda que os operários sejam poucos, ainda que a messe seja grande, mas o evangelho precisa chegar. E Jesus, ele quer também falar para você e para mim. Jesus quer hoje também nos enviar. Jesus quer nos enviar para levar a boa nova, para pregar o evangelho, para preparar o seu caminho. A nossa evangelização, o nosso serviço à palavra de Deus deve fazer Jesus chegar em todos os lugares. Como? Com simplicidade, com humildade, sem ostentação, mas com alegria, com coragem, com responsabilidade, sem querer aparecer, sem ostentação, sem palcos, mas sim que seja do coração. É o chamado de Deus para nós hoje. E o mais importante é levar a nossa vida, levar o evangelho que nós vivemos. Como dizia o nosso amigo Roberto Tanus, nós somos o quinto evangelho. Nossa vida deve manifestar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vivermos o evangelho para anunciá-lo. Anunciar Jesus Cristo a partir da vivência que nós temos da palavra de Deus, dos seus ensinamentos. Estarmos nos preparando, diariamente para levar as pessoas a conhecerem, a experimentarem o reino de Deus. Preparar para viver a evangelização de forma simples, sem arrogância, e nunca ficar esperando algo em troca. Então, quando os discípulos foram, eles voltaram felizes da vida. Certamente estavam cansados, mas estavam maravilhados, como eles mesmos diziam, que os demônios se submetiam ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele dizia então para eles: não vos alegreis, porque os demônios se curvam diante da pronúncia do meu nome, mas porque os vossos nomes estarão escritos no livro da vida. É isso. A recompensa nossa, a recompensa do evangelizador é saber que teremos os nossos nomes inscritos no livro da vida, no livro da vida eterna. E nós precisamos, então, experimentar mais profundamente desta palavra, irmãos. Quantas pessoas que querem ou que falam em nome de Deus, que pronunciam o nome de Deus, mas que na verdade não vivem como cristãos, como filhos de Deus. Há um mundo inteiro para ser evangelizado. Há um bairro inteiro para ser evangelizado, uma comunidade inteira para ser evangelizado. Há um país inteiro para ser evangelizado. Quantas vezes nós já ouvimos dizer que o Brasil é o maior país católico do mundo, que o Brasil é um dos países mais cristãos do mundo. Irmãos, podemos até ser batizados, Mas e a vivência, o testemunho? Ele realmente ratifica esta afirmação que é dita através de pesquisas e através de tantas informações? Eu acredito que não. Porque a gente vê no nosso meio, as pessoas que se dizem católicas, pessoas até que vão à missa aos domingos, mas que se comportam como aqueles que não conhecem o Senhor. Eu fui na missa, a gente sai mais leve de lá. Não, irmão, não é para isso não que nós vamos à missa. Nós vamos lá porque nós necessitamos de nos encontrarmos com o Senhor, para sermos alimentados, para vivermos melhor a nossa fé e para transmitir a nossa fé, a fé em Deus,
para as pessoas. E assim transmitir a salvação. A partir mesmo do nosso falar, a partir do nosso agir, e a gente proclamar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Senhor de todas as coisas. Nós somos chamados a essa missão como os apóstolos, como os discípulos foram, porque para sermos transformados, somente o poder da palavra e o poder do batismo no Espírito Santo para transformar o nosso coração, a nossa vida. Esse batismo no Espírito Santo, a proclamação do senhorio de Jesus, sincera, profunda e verdadeira. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alegria do Senhor, seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei. Busque a Eucaristia nesse dia, vá à missa, vá à celebração da sua comunidade, pois o Senhor nos espera para que nós o recebamos e que nós saiamos da nossa celebração eucarística ou da palavra, saiamos para dizer, nós vimos o Senhor, dizer para os outros. Deus te abençoe e proteja.